Redação Novo Tempo de volta para você que acompanha a gente pela TV ou pela rádio. Estamos simultaneamente aí nesses dois veículos de comunicação. Nos últimos 10 anos, o número de negros nas universidades aumentou quase 3 vezes. É o que mostram os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2004. Pouco mais de 16% dos jovens negros e pardos entre 18 e 24 anos frequentavam o ensino superior. Uma década depois, em 2014, esse número passou para 45%. No entanto, a pesquisa mostra que estudantes brancos e da parcela mais rica da população ainda são maioria nas universidades brasileiras. Esse é o Redação Novo Tempo, mas eu vou fazer uma pergunta meio na mira da verdade, sim, capciosa, assim, só para jogar, só para ver a polêmica. Não tem jeito de você não ver essa questão de acesso de negros e pardos a universidades públicas e não levantar a questão de cotas em universidades. Tem feito bem ou não tem feito bem quando você olha para dados como esses? Eu não sou fã de analisar números frios, mas os números dizem que dá certo. Quando essa iniciativa veio, eu apostei nela. Um amigo meu, jornalista, veio e pediu para eu escrever um artigo sobre. Ele achou que eu seria contra, eu fui a favor, ele não publicou e guardou o negócio e tal, né? Porque, primeiro, eu sou negro. Começa por aí. Fala, então você está puxando a sardinha para o seu lado. Não, eu não preciso puxar a sardinha para o meu lado. Porque eu não tenho. Se a gente deixar o sistema, nem o rabinho da sardinha eu teria para puxar para o meu lado. Então, começa por aí. Segundo, uma vez eu estava assistindo um programa, televisão, e um cara estava lá discutindo a questão das cotas e perguntou para um rapaz branco e tal, né? Você é a favor? Sou contra. Aí ele perguntou, quantos negros você tem na sua sala de aula? Ele falou, nenhuma. Você sabe por quê? Não. A minha vontade foi ter falado que eu não poderia falar no ar, não vou falar aqui agora. Mas, né, fala assim, esse cara é uma demonstração de acefalia. Né? Quer dizer, ele não consegue, ele não sabe por quê, ele não quer saber, mas ele tem uma opinião formada. Ele tem um direito de ter opinião. Eu respeito a opinião dele. Mas, desculpa, já que você está estudando, está na universidade e tal, e pegou o microfone para falar, pensa um pouquinho antes. Né? Pensa um pouquinho antes. Então, veja, 13 de maio, Princesa Isabel, foi fantástico. Mas o que nós assistimos ali, em 1888, foi um bota fora. Foi um bota fora. Colocaram os negros para fora da fazenda, trouxeram imigrantes brancos, né? Dom Pedro II já queria clarear a população brasileira, ele não gostava de ser chamado de imperador dos negros nos bares da Europa, então ele já queria clarear a população brasileira. Né? Então, jogaram os negros para fora e falou o seguinte, para mim, você só trabalha como escravo. Eu não te dou emprego, eu não te vendo terra. Inclusive foram aprovadas leis às pressas no parlamento brasileiro da época para que não permitisse a venda de pequenos lotes de terra, que é o que aí alguém mais pobre poderia comprar. Então teria que comprar glebas grandes, justamente para concentrar. Ninguém compraria. Ninguém comprar, e você não forma, então, uma classe de trabalhadora negra. Então, o sistema de cotas, por mais que ele seja esquisito, porque você forçar uma situação de todas as maneiras é esquisito, ele é uma tentativa, é uma ação que a gente chama ação afirmativa e tal, que tenta corrigir, não vai solucionar, como os números também mostram, mas tentam corrigir. Eu acho que todas as vezes que nós temos uma iniciativa que tenta corrigir algo, é válido. Mas não parece um menosprezo, talvez, de achar que eles seriam tão competentes quanto todo mundo para concorrer a uma vaga? Não, veja. Eu tenho um pouquinho de barriga agora, faz muito tempo que eu não faço um exercício regularmente, e aí eu sou colocado do lado do André Leite, que está ali correndo todos os dias, treinando e tudo mais, e aí eu falo o seguinte, isso é meritocracia, quem chegar lá ganha. Isso não é meritocracia. Isso não é justiça, isso não é igualdade. Igualdade é tratar cada um segundo aquilo que ele precisa. Não é tratar todo mundo igual. Oportunidades iguais. É a história do Leite da semana passada. verdade. Repete aí, Leite, eu acho que vale a pena, Tem um quadrinho, né, que mostra assim, tem uma cerca e aí do outro lado está acontecendo um jogo de futebol. Aí tem um rapaz muito alto, um pouco médio estatura e um baixinho. E aí fala assim, ajudas iguais
para pessoas diferentes. E aí, tipo, o que está alto continua muito alto, o médio Sim. também tá um pouquinho mais alto, mas a desigualdade está a mesma. Agora, você tem ações diferentes para corrigir desigualdades Distorções. Por exemplo, Teve um os outro- banquinhos não poderiam ser iguais. Não, os o mais banquinhos são alto tinha que ser diferentes. menor, o mais Sim. baixo, mais alto. É a questão seguinte, por que nós estamos gastando milhares de reais para colocarmos rampas, elevadores em prédios? Porque é um gasto a mais, né? Não, é um gasto que, na minha concepção, é um investimento, é uma Sim. justiça. Por quê? Acessibilidade. Acessibilidade, mas não, é o seguinte, direitos iguais. Entendeu? É escada para todo mundo. Sim. Então, essa lógica não funciona nem no mundo biológico e nem no mundo social. Eu não posso justificar um completo abandono usando a ideia de meritocracia e a ideia de igualdade, porque é uma ideia distorcida. É uma ideia distorcida. Então, os números também, as pesquisas, vocês podem comprovar isso, mostram. Por exemplo, eu ouvi a seguinte conversa na época. Os negros, ou os pardos, os cotistas, não aguentarão o tranco. Eles não vão aguentar. Tinha muita essa discussão quando Sim, estava se pensando porque em como eles aprovar não ou foram não. preparados nas melhores escolas, eles não vão dar conta. Mentira. Mentira. Os números estão aí para provar que eles estão acompanhando do mesmo jeito. E é a mesma história de quando foi surgir aquela questão do ProUni. Sim, Né? mesma Então, coisa. Eu acho que todo mundo aqui lembra. Agora os pobres vão invadir as universidades privadas, eles não vão ter o mínimo de preparo e aí a formação dos profissionais vão estar, inclusive, niveladas por baixo. Porque o acho um professor, Sim, vai cair. o professor não vai ter que poder ter chegar na sala de isso. aula e falar daqui de Ele não cima. vai poder dar aula em francês. Ele não vai poder dar aula em francês, como a USP Exatamente. surgiu, então, coitados, né? Veja, Mas os números mostraram o que outra coisa, o por que está exemplo. por detrás desse argumento? Eles não vão acompanhar. É que existe um problema biológico. Pobre e negro é menos. É isso que está por detrás. E às vezes a pessoa fala isso sem. Ela não percebe o recorte darwinista que está por detrás. Ela o darwinista social. Né? Ele não percebe, então é o seguinte, o aborígene está num nível, o negro está no outro, e o europeu, o caucasiano, está no topo da cadeia alimentar. Ele não percebe isso, porque ele comprou isso de uma certa mídia, de uma determinada mídia, porque a mídia hoje está bem mais consciente, mas ele pega de uma determinada mídia, das reproduções familiares, dos preconceitos que passam de pais para filho. Isso eu acho que é um ponto principal nessa passagem aí. Absolutamente. Então, assim, eu estava discutindo, são casos interessantes, eu também não quero tomar exceção pela regra, né? Mas, por exemplo, eu estava discutindo com um rapaz uma vez, uma discussão boa, inteligente, na casa dos meus avós, num Natal desse, e o cara lá defendendo o ponto de vista dele a respeito de universidade, a respeito de branco, a respeito de negro, a respeito de PT, a respeito de PSDB, e toda aquela discussão, porque eles meio que se agrupam em alguns momentos, mas depois, quando eu saí, ele estava um cachorro dele e tal, sujando a calçada e tal. Então, quer dizer, você vê, é a mesma pessoa que ele consegue enxergar um lado da justiça e tal, mas ele não consegue enxergar a educação e a justiça pelo outro. Não estou dizendo que todos são assim. Estou dizendo que a gente precisa avançar na nossa consciência como um todo. Como um todo. Então, eu penso, quanto essa questão de cotas, né? ProUni, eu tenho meus pés atrás com ProUni por outra razão, que é você realmente pegar dinheiro público e financiar a escola privada. Aí é que está o meu problema. Não é quem vai entrar e o que vai fazer lá. Entendeu? Então, quer dizer, você vê como que às vezes a cortina de fumaça é outra. A discussão, o debate que Florestan Fernandes e outros na Constituinte 88, o debate era o seguinte: dinheiro público para a escola pública. E eu defendo isso, mesmo sendo professor de uma escola particular. Eu defendo a escola particular como opção e não como falta de opção. Eu defendo a escola particular que ela vem e ela diz o seguinte: eu tenho aqui tradição, eu tenho uma filosofia clara. Você quer ser o meu aluno? Você compactua com os meus valores? Isso é democracia. Então, eu não sou a favor de acabar só a escola pública. Mas eu defendo a escola pública, porque ela é paga com os impostos de todos. Agora, vamos ao seguinte, o mundo ideal seria o seguinte: eu pego o dinheiro público e invisto só na escola pública, e tal, não faço nenhuma medida com ele, não trabalho com parceria privada, porque eu sou um puritano, né, dinheiro público. Funciona? Não sei, porque a gente não funciona isolado, a gente não é uma ilha. Exatamente. Então, assim, no mundo ideal, Suzane, no mundo ideal funciona, mas no papel funciona, mas na realidade não funciona. Primeiro que nós estamos no Brasil, né? Estou falando de corrupção mesmo, então começa por aí. Né? Então, a gente está no Brasil. Nós estamos falando de um país onde poder é tratado como feudo. Nós estamos falando de um país onde a sociedade tem muita dificuldade de dividir o público e o privado. Ok? Então, apesar de ideologicamente eu defender dinheiro público para a escola pública, eu aplaudo o ProUni. Porque eu vi companheiros, amigos meus,
de bairro operário pobre da cidade de Mogi Guaçu, estudando, se tornando profissionais e depois devolvendo para a sociedade, devolvendo não só para a sociedade brasileira, porque foram para o Haiti, pessoas que estudaram através de uma bolsa de estudo. E de outra forma jamais Não teriam essa possibilidade. Wagner não conseguiria, porque a cortina de ferro é muito grande. A malha fina. Até porque muitos alunos se deslocam para outros lugares e eles não têm a despesa só com a faculdade, tem a despesa diária, de moradia, de comer. Então, se não fosse para a Uni, imagina, é uma despesa muito grande. Você pagar a faculdade, você pagar o aluguel, né? E ter a sua a braveza de um determinado grupo social, é porque eles têm mentalidade de porteira para dentro. São pessoas que moram na cidade, estão travestidas de urbanos, mas têm mentalidade de fazenda ainda. O que é mentalidade de fazenda, eu quero dizer? Não fala assim. Não. Veja, quando eu falo mentalidade de fazenda, estou falando aqui do ponto de vista histórico, tá? Estou falando daquele coronel do Brasil Império da Primeira República. Deixar isso bem claro, né? Tem um monte de amigo fazendeiro aqui, né? Eu queria ter uma fazenda. Né? Eu não sou fazendeira, né? Mas vim de um mas é muito simpatizante. Muito simpatizante. Eu fui criado no meio de laranjais e plantação de cana-de-açúcar. Então, veja, essa mentalidade de fazenda é a mentalidade seguinte: eu não quero construir um Estado. Da porteira para dentro, mando eu. Então, essa população, esse grupo, esse extrato social, dê o nome que você quiser, ela acredita que a USP é dela. Ela acredita que o Mackenzie é dela. Ela acredita que o UNASP é dela. Então, ela se sente agredida no seu espaço de poder quando um outsider, uma pessoa de fora, chega. Não tem nada a ver com capacidade, não tem nada a ver nem com a política pública. É o seguinte: esse lugar aqui é minha casa e eu não te convidei para estar aqui dentro. É forte isso. Bom, o tempo passa voando aqui no Redação Novo Tempo e a gente já vai ter que fazer mais um intervalo. Na volta, entra em pauta aqui no Redação a Prefeitura, que decidiu cancelar as comemorações de Ano Novo para reformar 2 escolas municipais. A gente discute sobre isso daqui a pouco. Não saia daí.